falando de mioma e sangramento anormal intrauterino. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se tiver ruim de escutar alguma coisa, vocês avisam, tá, gente? Tô perdida. Tá dando para ver o slide? Tá passando o slide, gente? Tá sim, tá sim. Ah, tá certo. Obrigada. Então, gente, para começar a falar sobre o câncer de mama, ele é o câncer mais comum na mulher depois do câncer de pele. Que na verdade o câncer de pele é o câncer mais comum em todo mundo, por isso que, assim, muita gente fala que o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. Ele é mais comum nos países mais desenvolvidos, depois eu vou explicar melhor por que que isso acontece. Em mulheres brancas, depois de 40, 50 anos, e mulheres com melhores condições socioeconômicas. O lugar que mais acontece é o quadrante superior externo. Porque imagina você divide a mama em quatro quadrantes, né? Em quatro pedaços. O mais comum de acontecer é em cima e lateral, e para fora. É o superior lateral, o superior externo. Ele é mais comum de acontecer aí, mas quando acontece, o prognóstico é melhor. E o menos comum de acontecer é no oposto, é no inferior interno. Mas quando acontece no quadrante inferior interno, o prognóstico é pior. Eles gostam de cobrar essa coisa do quadrante na prova às vezes, tá? Então, prestar atenção nisso. Fator de risco as características que predispõem, né, uma pessoa a desenvolver câncer de mama. Sexo feminino, obviamente, idade, mais de 50 anos, obesidade, sedentarismo, você fumar, você beber, estresse emocional, síndrome metabólica, porque os hormônios envolvidos na síndrome metabólica, insulina, leptina, estradiol, elas têm uma ação proliferativa nas mamas. E assim, sempre que ocorre ih, meu Deus, proliferação de células, aumenta a chance dessa multiplicação de células dar errado em algum momento, gerando uma neoplasia, gerando um câncer, né? E outro fator, os outros fatores de risco mais relacionados à vida reprodutiva. Menarca precoce e menopausa tardia. Por quê? Porque o estrogênio, quanto maior a sua exposição ao estrogênio durante a vida, quanto maior sua vida reprodutiva, sua fase fértil, mais exposta você está ao câncer de mama. Então, assim, quanto mais cedo você menstruar e quanto mais tarde você parar de menstruar, por mais ciclos ovulatórios você passou. Então, por exemplo, você nunca ter gestado, você não ter muitas gravidezes na sua vida, quer dizer que não teve nenhum momento que você parou de ovular, porque a gravidez faz você parar de ovular por 9 meses. Então, ela é protetiva, entre aspas, do câncer de mama. Então, a amamentação também, a prolactina inibe o LH e o FSH, que estimulam a produção de estrogênio. Então, assim a pessoa que nunca teve filho na vida, a pessoa que, tipo assim, teve uma vida fértil longa, teve muitos ciclos ovulatórios, ficou mais tempo com as células da mama expostas ao estrogênio. Então, mais chance de desenvolver esse câncer. E radiação por tórax antes dos 30. Isso não é muito importante, é tipo paciente que fez radioterapia. Terapia de reposição hormonal, por quê? Terapia de reposição hormonal repõe estrogênio. Então, é, você vai estar expondo a paciente de novo a mais estrogênio mesmo depois da menopausa. Mas não estou demonizando a terapia de reposição hormonal. Ela, nos pacientes certos, pode ser bem indicada. E a questão de anticoncepcional, contraceptivo oral combinado. É controverso. Tem pessoas que acham que aumenta o risco e tem pessoas que acham que não. Então, assim, na prova eles evitam cobrar isso, porque ainda é uma coisa que não está 100% definido. E para ajudar a lembrar tudo que eu falei, eu gosto de pensar qual que é o perfil de mulher que vai desenvolver o câncer de mama. Porque, assim,
Todos esses fatores estão correlacionados, na verdade. É uma mulher de um país com índice de desenvolvimento alto, então provavelmente é uma mulher que teve acesso à educação, que está trabalhando. Então, essa mulher, primeiro, vai ter que estudar por muitos anos, não vai ter tantas gestações, provavelmente. Vai demorar mais tempo para ter a primeira gestação, igual a gente. A gente está fazendo 6 anos de faculdade, vai fazer residência. Não vai não vai ter, tipo, não vai chegar aos 30 anos com 5 filhos, sabe? A gente provavelmente vai ter gestação só lá para os 30 anos, a maioria de nós. Outra coisa, estresse, que é um fator de risco também. A mulher que está trabalhando, ela vai estar mais exposta a estresse. E o que que você faz quando você está estressado? Por exemplo, quando você abriu sua nota de reumato, você descobriu que você tirou 4 essa semana, você ou bebeu, ou foi lá no Delícias e comeu mal, teve uma dieta que vai te deixar propensa à obesidade, ou fumou. Imagino que tem algumas pessoas que fizeram os três, na verdade. Então, já vai o tabagismo, o etilismo e a obesidade também, porque essa mulher está estressada, essa mulher acaba ficando mais propensa a esses hábitos, esses vícios. É, então, eu sempre, e também uma mulher branca, normalmente, que está mais disposta. Então, eu sempre gosto de correlacionar todas essas coisas, porque fica mais fácil de imaginar o perfil, né, da paciente. E como sempre, igual o Heitor falou, quase todas as questões, quase todas as coisas, exercício físico, dieta saudável, vida livre de estresse, vai ser fator protetivo, vai te ajudar a melhorar, a diminuir o seu risco de desenvolver a doença. E aqui, no caso do câncer de mama, a gravidez e a lactação também protegem. Outro fator de risco, talvez o mais importante de todos, na verdade, seja um antecedente familiar. Principalmente um antecedente familiar de primeiro grau, que é quando a gente fala assim, a gente fala de uma irmã, de uma mãe. Esses números, essas porcentagens não é para vocês gravarem, tá? Eu estou deixando na tela, mas é só para vocês manterem em mente que se tiver antecedente familiar e ainda tiver mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, o risco é muito alto, o risco é o mais alto possível. Ah, e o que que são esses genes? Vocês com certeza já ouviram falar deles. Eles são genes que normalmente no nosso corpo param, eles impedem a formação de tumor, param a proliferação incorreta de células, mas às vezes esses genes ficam defeituosos e eles não conseguem fazer isso. Por isso que a mutação desses genes deixa a paciente muito propensa ao câncer de mama e o câncer de endométrio também. E se essa... E um detalhe também que eu acho interessante comentar, se isso aconteceu depois da menopausa, esse câncer de mama, não é tão relevante o risco. Tipo assim, se você teve uma mãe que só desenvolveu câncer de mama depois da menopausa, você não vai ser vista como uma paciente de alto risco para câncer de mama. Aí, olha, uma questãozinha aqui só para a gente treinar. Fora o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente dentre as mulheres. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta apenas fatores de risco para câncer de mama? Gente, vocês vão notar que em todas as alternativas tem a opção de multiparidade. E eu tinha comentado com vocês, multiparidade é fator protetivo, porque você está grávida, você para de ovular, você para de ficar exposta ao estrogênio. Então, todas essas outras, ó, estão erradas. O que predispõe você a ter câncer de mama é menarca precoce, começou a ovular muito cedo e nuliparidade, nunca engravidou. Essa parte aqui da incidência não acontece muito antes dos 25 anos, tem um aumento após os 30 anos, que é a fase com mais, assim, digamos, aumento do risco, e depois tem um platô nesse aumento, ele fica mais estável depois dos 45, 50 anos, porém vai tendo um aumento contínuo com a idade. Eu não acho que isso caia muito, tá?
E aí, como é que você vai estar fazendo esse diagnóstico, assim? Como quase tudo, você vai fazer a sua anamnese, vai ver as queixas da paciente, vai ver antecedente familiar para ver se ela é uma paciente de alto risco, entender, as doenças que ela tem, se ela está fazendo alguma medicação, se ela faz reposição hormonal, ver o exame físico para ver se tem aqueles sinais, tipo assim, se tem alguma assimetria, se tem alguma lesão visível, se tem alguma anomalia no mamilo, na auréola, se tem algum abaulamento. Uma coisa que acontece muito em câncer de mama é aquela lesão em casca de laranja, que inclusive eu vou falar mais dela depois, que vocês já devem ter ouvido falar, que fica a pele grossa, com os poros bem dilatados, assim, fica um aspecto igual uma casca de laranja mesmo. Uma coisa muito interessante, o exame físico que você vai fazer a palpação. Uma coisa muito interessante é a descarga papilar. A descarga papilar é descargas aquosas, tipo água de rocha, igual o pessoal fala, ou sanguinolentas, serossanguinolentas, falam a favor de malignidade. Então, você tem que investigar melhor essas descargas papilares. Agora, descargas que não têm nada a ver com malignidade costumam ser ou amareladas ou esverdeadas. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes da aula, o rastreio é o que cai em muitas questões. Tem a Febrasco, tem outras instituições, mas o que vai cair na prova de vocês é o INCA e o Ministério da Saúde. Você vai rastrear de 50 a 69 anos para a maioria das mulheres. Se der normal, você pode fazer a mamografia de 2 em 2 anos. Se a paciente tiver um fator de risco, por exemplo, a paciente tem história familiar ou a paciente ela mesma já teve câncer antes, você vai iniciar com 35 anos e depois você vai ficar repetindo de 1 em 1 ano. Para paciente que tem alto risco, você não vai fazer de 2 em 2 anos igual para todo mundo, de 1 em 1 ano. E agora é o queridinho de todas as provas, o que mais cai, que é o BIRADS, que é a classificação com a conduta, que você, assim, vai fazer sua mamografia e ele vai voltar com esse laudo para você. E de acordo com esse laudo, você tem que saber o que que você vai fazer. O BIRADS zero significa que não, só a mamografia não foi suficiente para chegar a esse diagnóstico, está incompleto. Então, o que que você vai fazer no BIRAD zero? Você vai fazer o ultrassom, independente da idade da paciente, e você vai repetir a mamografia de 6 em 6 meses. O BIRADS 1 e o BIRADS 2, eles têm a mesma conduta, mas o BIRADS 1 é um exame completamente normal, não tem nenhuma alteração, e o BIRADS 2 é um exame que tem alterações, mas são alterações completamente benignas. E o que que você vai fazer? Se está benigno, se está normal, rastreio normal, mamografia de 2 em 2 anos, vai seguindo. O BIRADS 3 é um achado provavelmente benigno. Eu já vi na estatística que, tipo, tá até aí no quadro, inclusive tem cerca de 2% de chance de ser maligno só. Mas mesmo assim, por ter essa possibilidade de ser maligno, você precisa fazer um controle assim com mais frequência. Então você vai repetir a mamografia em 6 meses, na maioria dos casos. Na maioria das questões, a resposta desse vai ser repetir a mamografia em 6 meses. Porém, tem algumas questões que falam que a paciente tem história familiar, que ela tem alto risco. Nesses casos, se a paciente já teve câncer, ou se ela já teve uma mãe ou uma irmã com câncer de mama, aí você pode pensar em fazer uma biópsia, tá? Mas normalmente a resposta vai ser mamografia. O 4 e o 5 são parecidos. O 4 é o que você acha que é uma neoplasia, pode ser, e o 5 é muito sugestivo de neoplasia, você tem quase certeza que é. E nesses dois, é só você pensar: provavelmente é câncer, vão fazer o quê então? Vou fazer biópsia. E o 6 é no caso de um paciente que já está diagnosticado câncer, ele está fazendo a mamografia para estadiamento só,
Então, esse paciente já fez a biópsia antes, nesse caso, provavelmente a mamografia está só acompanhando. Então, o que que você vai fazer? Você vai dar seguimento no tratamento oncológico ou cirúrgico dele, tá? Mas eles adoram cobrar bastante esse BIRAD zero, de repetir ultrassom, isso cai bastante. Olha, uma questãozinha aqui. Paciente de 50 anos, sem comorbidade, retorna à consulta, aí você percebe que ela está com um exame, com uma mamografia com BIRADS 3. Aí o BIRADS 3 é qual, gente? O BIRADS 3 é aquele provavelmente benigno, mas que tem uma chance de ser maligno. Então, você vai repetir o exame no prazo de 6 meses, vai repetir a mamografia, tá? No prazo de um ano não é, encaminhar para especialista para realização de PAF, nada a ver, complementar exame com ultrassonografia das mamas, não é o caso, seria o caso se fosse o BIRAD zero. Outra aqui. Mulher de 53 anos procura OBS com queixa de mastalgia, mais localizada em mama esquerda. Tem antecedente familiar, mãe e irmã com câncer de mama aos 50 anos. Mas aí você olha aqui, qual que é o diagnóstico dela? BIRADS 2. Falou até aqui de um alto risco, mas a paciente não é BIRADS 3, onde o alto risco muda a conduta, ela é BIRADS 2. Então, calma aí. Modo pouco penso. Nossa, agora eu admito que até eu fiquei em dúvida, calma. É porque ela tem fator de risco, né? Deve ser então por causa do fator de risco elevado. Eu tinha colocado essa, mas agora eu até me enrolei um pouco. É porque aquela questão que quando tem fator de risco vai ser a partir dos 35 vai fazer anual. Ah, é verdade. Então, essa mulher já começou o. Desculpa, gente, eu me enrolei aqui. Essa mulher já começou o acompanhamento com 35 anos e é por isso que ela está fazendo o acompanhamento anual, verdade. Agora, a próxima questão. No ambulatório de mastologia do HUV, está em consulta uma paciente de 50 anos. Sua mamografia apresenta uma imagem de espessamento irregular, de limites imprecisos, 2 centímetros de diâmetro, localizado no quadrante superior da mama esquerda. Quadrante superior externo, com laudo radiológico de BIRADS 4. Só de você ver que está um espessamento irregular, limites imprecisos, já são características de malignidade. Você vai pensando. E, poxa, BIRADS 4 é biópsia. Aí, o que que você vai fazer? Qual que é a conduta que pede? Indicar a biópsia da lesão descrita e enviar para o exame histopatológico. Aí, falando de outros exames, agora, que são disponíveis, É, desses, eu acho que o mais importante é a ultrassonografia. Tem algumas questões que cobram isso, que a ultrassonografia é principalmente indicada para pacientes jovens, assim, com menos de 40 anos, com mama densa. E ela também é muito boa para diferenciar lesões císticas, né, que são lesões com conteúdo líquido, de lesões sólidas. A ressonância magnética, apesar dela ser um exame que é muito bom, tem alta sensibilidade, ela não é indicada para rastreio, ela não vê alguma das alterações e ela tem um valor muito alto para avaliação inicial. Ela é deixada para depois, se o paciente tiver alguma alteração oncológica, para estadiar essa lesão. Mas para avaliação inicial, a gente não vai estar pensando muito nisso. A não ser que a paciente tenha implantes mamários que dificultem muito a visualização, né, dessa mama. Mas eu nunca vi questão em prova, olhei várias provas, nunca vi questão que cobrou ressonância magnética. Aqui, no ambulatório de ginecologia, paciente de 33 anos, nódulo palpável. Durante o autoexame, notou um caroço, nódulo palpável, quadrante superior externo, medindo 2 centímetros, com superfície regular e indolor. Na consulta, ela revela estar preocupada com aquele caroço. Outra paciente de 50 anos, durante o autoexame, notou um caroço na mama esquerda. Nunca realizou uma mamografia de rotina. Ao exame das mamas, o ginecologista observa uma nodulação no quadrante superior
externo da mama esquerda medindo 3,5, superfície irregular, consistência sólida não aderida. Quais desses exames abaixo são indicados, respectivamente, para a primeira e para a segunda paciente? Essa é uma questão para falar aquela coisa que eu falei da idade. A primeira paciente é uma paciente de 33 anos e a outra paciente é uma paciente de 50 anos. Então, assim, para paciente mais jovem, o exame mais indicado para avaliar uma mama densa é uma ultrassonografia das mamas. E para paciente mais velho que já teve essa substituição das glândulas mamárias por gordura, é melhor a mamografia. Normalmente, eles fazem essa distinção de a partir de 40 anos, menos de 40 anos ultrassom, mais de 40 anos mamografia. Aí a gente estava falando de biópsia, vamos falar sobre alguns métodos para biópsia. Tem a PAF, que é a aspiração por agulha fina. Esse material vai ser levado para citologia, mas ela não é normalmente usada, ela é mais usada para lesões palpáveis, assim, lesões mais superficiais e lesões que você suspeita que sejam lesões císticas, porque aí a PAF faz esse diagnóstico diferencial. Por quê? Porque você pega uma agulha fina e aspira a lesão. Se vier líquido, obviamente é um cisto. Se não vier nada, aí você já vai estar imaginando que se trata de um nódulo sólido mesmo. Mas as principais são a core biopsy, a biópsia core, que leva material para histopatologia, e a biópsia a céu aberto. Essa imagem de cima que eu mostrei é a da PAF, tá? E a de baixo é a da core, que é a biópsia com agulha grossa também, é outro nome. A biópsia a céu aberto eu não achei nenhuma foto para estar mostrando para vocês. Mas é feita no centro cirúrgico, ao passo que as outras duas de cima são feitas no ambulatório. É, A biópsia a céu aberto é o padrão ouro para obtenção de amostra para histopatologia. Ela pode ser excisional ou incisional. Quando que você vai tomar essa decisão? Uma biópsia excisional é uma biópsia que você tira toda a lesão e a biópsia incisional é que você tira só um pedaço. Se for uma lesão pequena, uma lesão única, você pode tentar fazer uma biópsia excisional, tentar tirar toda a lesão. Mas se é uma lesão enorme, ou se são várias lesões, tem vários focos, assim, não é interessante você, nesse primeiro momento, já tentar ir arrancando tudo. É melhor você entender do que se trata. Porque, por exemplo, imagina que é um câncer. Você vai ter oferecido o pior tratamento possível, porque se for realmente uma lesão oncológica passível de cirurgia, o que a gente faz? A gente normalmente gosta de reduzir o máximo a lesão e aumentar a margem segura com quimioterapia, com radioterapia. Então, assim, você tentar tirar toda a lesão, assim, no seco, na cirurgia, sem tentar diminuir ela antes, só é bom se for uma lesão pequena e única, tá? Aí, vamos falar dos tipos histológicos. Tem vários, eu não coloquei todos, mas tem esses dois principais que são os mais importantes e que são os que têm algumas diferenças entre eles, que é o que cai. O mais frequente é o carcinoma ductal. Então, se tiver alguma questão perguntando qual o carcinoma de mama mais frequente, é o ductal. Ele se aparece na forma de microcalcificações em Y na mamografia. Cerca de 50% deles, um número grande, vai desenvolver câncer invasivo. O segundo mais comum é o lobular. O lobular, ele é bem menos frequente que o carcinoma ductal. Só que ele tem algumas diferenças. Ele é mais bilateral, isso cai em prova, gente. Eles gostam de cobrar isso. Ao passo que o ductal é mais unilateral. E ele é multicêntrico, normalmente. Ou seja, tem múltiplas lesões, tem múltiplos núcleos das lesões. Ele acomete mais a paciente depois da menopausa e tem menor probabilidade de evoluir para carcinoma invasor. Então, assim, coisas para se manter na mente em relação a esses dois. O ductal é mais frequente, ele normalmente é unilateral, e faz microcalcificações em Y, e também desenvolve câncer invasivo com mais facilidade. O lobular, bem menos frequente, é multicêntrica a lesão, muitos núcleos, ele é bilateral e ele tem menos chance de evoluir para um carcinoma invasor.
Aí tem o carcinoma ductal infiltrativo, que é o carcinoma ductal que invadiu, que está fazendo, que, é igual está escrito aqui, ultrapassando a membrana basal. E aí ele faz calcificações, desorganiza a arquitetura das glândulas da mama e faz estrelas, faz confluência central, mas isso eu acho que não vão cobrar especificamente de vocês também. E tem a forma invasora também do carcinoma lobular. O sarcoma, muito raro, ele, ao invés de ser de tecido glandular, ele é de tecido conjuntivo, é mais comum na menopausa, tá? O carcinoma inflamatório, ele pode ocorrer em qualquer tipo histológico. Então, assim, ele meio que não é um tipo histológico por si só, ele é mais meio que uma complicação dos outros tipos de neoplasia de mama. Tem uma disseminação linfática e que formam êmbolos linfáticos. Então, a drenagem de linfa fica bloqueada, fica, fica o fluxo fica interrompido. E aí, o que que vai fazer? Isso vai fazer edema, isso vai fazer inflamação, fica esse aspecto de pele em casca de laranja que eu tinha falado no início da aula. Então, vai ter pele em casca de laranja, eritema, edema e calor. Então, já está no nome, né? Carcinoma inflamatório vai ter uma clínica de inflamação. A doença de. Eu nem sei falar o nome disso certo, se é Paget, se é. Não sei, mas esse nome que está aí, o que que ele é? Ele é um eczema, é uma lesão na papila, no mamilo e na auréola, com descamação e erosão, que provavelmente que está sempre muito associado ao carcinoma ductal subadjacente. Então, assim, se falarem, tipo assim, tem um machucado no mamilo, tal, qual que é o câncer mais associado com isso? Carcinoma ductal. E aqui, duas coisas que eles gostam de cobrar na prova, que parecem achados malignos, mas são achados benignos. Calcificação em pipoca, esse achado extremamente branquinho no ultrassom, irregular, que é um BIRADS 2, não tem risco de evoluir para malignidade. Você vai fazer o acompanhamento normal. Esclerose de vasos também é benigno. Ó, paciente de 40 anos apresenta em sua mamografia imagem de calcificação, tipo calcificação em pipoca. Nem vou ler o resto da questão. Tá falando isso, tá falando o laudo radiológico mais provável de sua mamografia será BIRADS 2, porque calcificação em pipoca sempre é BIRADS 2. Para pesquisar metástase. Os exames específicos não são o foco, gente. Eu só quero que vocês saibam os órgãos mais afetados. Pele e linfonodos, quase todo câncer tem como primeiros órgãos afetados, mas nesse caso, o câncer de mama, depois da pele do linfonodos, afeta ossos, pulmões e fígado. Que se você parar para pensar, estão bem perto das mamas, né? Tipo, são alguns dos órgãos mais próximos com as costelas, com os pulmões e com o fígado que está logo lá embaixo, né? Os exames que são pedidos é meio que assim, senso, assim, você raciocinar o básico. Para você pesquisar alguma alteração pulmonar, um câncer, uma metástase pulmonar, raio-x de tórax e TC. Metástase óssea, cintilografia, fosfatase alcalina, raio-x do esqueleto, metástase hepática. Você vai fazer seu TGO, seu TGP, ultrassom do fígado. Ultrassom sempre falam que é um exame muito bom para avaliar fígado, e tomografia do fígado. Mas, assim, não se apeguem muito a isso. Eu queria mais que vocês focassem nos órgãos mais afetados pelas metástases. Tratamento. Também não cobram muito específico tratamento, não. Quando tem uma lesão confirmada, tratamento vai ser normalmente cirúrgico com a ajuda de radioterapia ou quimioterapia. A mastectomia é o método mais tradicional. Tem a mastectomia radical, que é a que tira o músculo peitoral maior, e tem a mastectomia modificada, que ela preserva o músculo peitoral maior.
Você pode fazer radioterapia também. Ela melhora o controle da lesão, mas ela não altera a sobrevida do paciente. A quimioterapia, ela tem dois tipos principais, que é a adjuvante, que é feita depois da cirurgia, muita gente se confunde isso, e a neoadjuvante é feita antes da cirurgia. Então, assim, os nomes delas são o contrário do que você imaginaria a primeiro momento. A anel, na verdade, vem primeiro, que vem antes da cirurgia, no pré-operatório, para tentar diminuir esse tumor, deixar a lesão o menor possível, para você conseguir na cirurgia tirar essa lesão com uma margem de segurança para não ficar nenhuma célula cancerígena no corpo dessa mulher. E no pós-operatório, a função dela reduzir a morte precoce. Fatores que têm um pior prognóstico, que também são coisas do senso comum, né? Você acometeu linfonodo, você está com um tumor de tamanho maior, tem multicentricidade, que é mais de um foco tumoral, que eu não sei se vocês lembram, é uma característica lá, ó, vou mostrar para vocês, do lobular, multicêntrico. Então, isso é um prognóstico pior. Grau de estágio avançado, obviamente, a partir do 4, 5. Fator psicológico, tipo histológico desfavorável, ausência de receptor hormonal. Por quê? Porque se o câncer responder ao hormônio, você tem alguns tratamentos além da cirurgia e da quimioterapia, da radioterapia que você pode fazer. Você pode tratar com tamoxifeno. Mas muitos dos cânceres não respondem ao hormônio. Paciente muito jovem ou paciente muito idosa também é um fator de pior prognóstico. E metástase, obviamente. A detecção precoce, igual eu estava falando do rastreamento. Você vai fazer um exame físico, um exame clínico para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade, anualmente. Agora, dos exames de imagem. Mamografia, entre 50 e 69 anos, bianualmente, se o exame estiver normal. E o exame clínico e mamografia anual, eu até tinha me confundido aquela hora, gente, peço perdão, a partir dos 35 anos, se a paciente pertence a um grupo de risco elevado. O que que é o grupo de risco elevado? Parente de primeiro grau com câncer, ou então ela já teve câncer no passado. Agora, só umas perguntinhas para fechar esse tema para a gente para o próximo. Qual o principal tipo histológico no câncer de mama? Ductal, é aquele principal, que é 50% dos tipos de câncer de mama. Qual a conduta no laudo de BIRADS 0? É aquele que eu falei que não foi suficiente. A mamografia está indeterminado. Você vai solicitar ultrassom e repetir a mamografia em 6 meses. Ó, segundo a UINCA e Ministério, com qual idade uma paciente entra para o rastreamento de mama? Existe exceção? Então, entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos, se normal. Exceção é a partir dos 35 anos, se existir histórico familiar ou lesão precursora. A terapia de reposição hormonal influencia como fator predisponente para o câncer de mama? E os anticoncepcionais hormonais combinados orais? A terapia de reposição hormonal, sim, ela aumenta o risco de câncer de mama, porque expõe a paciente a mais tempo, com altas taxas de estrogênio. Os anticoncepcionais combinados ainda estão sendo estudados, ainda não tem certeza sobre isso. Qual câncer tem mais fatores predisponentes? O de mama ou o de colo uterino? O câncer de mama, tanto que eu até fiz todo aquele esqueminha para ajudar vocês a lembrarem dos fatores. E qual a relação entre a doença de Paget, de Paget, e do câncer de mama? Paget é uma doença de pele, é uma dermatopatia que normalmente está associada ao câncer de mama ductal. E, como eu tinha falado, é uma lesão que fica normalmente no mamilo, tá? Então, é isso, a parte de câncer de mama. Eu tô indo para a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para me interromper e eu peço perdão pela confusão naquela hora. Tem alguém que bate? Acho que não, né? Que eu não consigo ver Perguntaram como. aqui, Carol, carcinoma invasor de mama, tipo não funcional, é algum desses? Carcinoma invasor de mama, tipo qual?
É não Não especial. funcional. Ah, Não especial é carcinoma invasor de mama, tipo, não especial, que vocês falaram? Isso, eles estão colocando aí no chat não especial. Vou dar uma olhadinha. Tipo, não especial. Não, não é nenhum desses, não. É, qual professora que fala logo sobre? Ah, é o do cristal invasivo? Obrigada, Mayra. Ou, se vocês quiserem, eu posso confirmar com a professora sobre isso. Eu não reconheci por esse nome, não. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, vou estar iniciando, então, a parte de miomatose uterina. Que o que que é o mioma uterino, né? Ele é basicamente um tumor benigno das células do miométrio, que é um músculo liso do útero. Então, assim, ele é uma bola de carne que forma no seu útero. Ele é a causa mais comum de sangramento uterino anormal e é o principal tumor da pelve nas mulheres. 20 a 30% da população feminina vai ter mioma, então é uma quantidade muito grande de pessoas que têm. Porém, muita gente não vai nem saber porque pode ser assintomático. Inclusive, a maior parte dos miomas são assintomáticos. A patogenia dos miomas, eles aumentam quando? Eles aumentam no seu período menstrual, na menarqume, que é a sua fase fértil. Eles aumentam na gestação e eles diminuem na menopausa. Ou seja, o que causa o mioma é estímulo hormonal, igual o professor sempre fala, mioma gosta de hormônio e sangue, principalmente o estímulo do estrogênio. Então, enquanto você está menstruando, enquanto você está grávida, que você tem estímulo hormonal muito grande, você está tendo mioma. Quando você está menopausada, eles tendem a regredir, a diminuir. E o pico de incidência dos miomas é entre 35 e 40 anos. Qual o fator de risco para o mioma? É uma mulher negra, ao contrário das patologias de mama. O mioma é uma mulher negra que tem história familiar, que tem menstruação precoce e menopausa tardia, mesma situação do câncer de mama, e que é o maior período menstrual com altos níveis de estrogênio. Você tem mais estímulo hormonal ao longo da vida. Tem a parte do sobrepeso e da obesidade, porque a gordura é fonte de estrogênio. Ela faz estrona a gordura, ela pega androgênios do corpo e converte em estrogênio. Ela não é a fonte principal, né? Mas é uma fonte secundária importante. Então, quanto mais gordura você tiver, mais estrogênio você vai ter no corpo. Agora, o que eu acho muito importante da parte dos miomas, né? A localização dos miomas e a nomenclatura deles. Você vê aqui esse mioma submucoso, ele está em contato com o endométrio, ele está em contato com a cavidade uterina. O mioma intramural já fala no nome, ele está dentro da parede, ele está dentro do miométrio. Eles podem até estar mais perto da cavidade uterina ou mais perto da serosa, mas sempre a maior parte dele está dentro do músculo, está dentro do miométrio. E o subseroso, eles abalam a serosa, eles ficam na parte mais externa do útero. As degenerações elas são involuções dos miomas. Elas são regressões espontâneas que acontecem e normalmente elas têm a ver com suprimento sanguíneo, com mudança de suprimento sanguíneo. A hialina é a mais comum, tipo, tem várias aqui, mas essas três, a hialina, a carnosa e a sarcomatosa, são as que mais caem em prova. E a hialina é a mais comum, é por deficiência do fluxo sanguíneo. A carnosa aumenta tanto o sangue durante
a gestação, e sim, não necessariamente durante a gestação, mas é mais frequente durante a gestação. E é um momento da vida, porque por algum motivo, que geralmente é a gestação, que aumenta tanto o fluxo de sangue que o mioma vai crescendo muito rápido, ele acaba comprimindo alguma veia e faz obstrução venosa. Então, assim, o que diminui o fluxo sanguíneo e faz a degeneração. E a degeneração sarcomatosa é mais comum no climatério. É o único caso em que o mioma pode evoluir para malignidade, tá? Sempre pensar em mulheres mais idosas, sempre ficar atento com isso. Outra coisa que está uma foto de um mioma pediculado, porque a degeneração necrótica ou com necrose é mais comum no mioma pediculado, porque você está vendo, ele está penduradinho. Normalmente é um mioma desde aqui submucoso. Ele está pendurado dentro da cavidade, e aí é só torcer esse pedículo que vai obstruir o fluxo sanguíneo e ele vai entrar em necrose por essa falta de fluxo sanguíneo. Agora vamos falar da clínica. 50 a 75% são assintomáticas. Então, assim, como eu falei, muitos casos de mioma você não vai precisar fazer nada, você só vai precisar acompanhar, porque a paciente não tem nada. Mas as principais manifestações de mioma, a principal, eu diria, é sangramento. E, de forma secundária, o sangramento, dor. Então, vamos entender o que cada mioma causa. O primeiro, submucoso, que é aquele que está em contato com a cavidade uterina, ele é o que mais causa sangramento. Para causar sangramento, você tem que estar, de alguma forma, abaulando ou entrando em contato com o endométrio e facilitando, né, essa descamação do endométrio. Você tem que estar deformando a cavidade uterina de alguma forma. Então, o submucoso, por ser o que está mais perto do endométrio, é o que mais faz isso. O intramural, ele pode tanto ter dor, quanto pode causar sangramento. Por que dá dor? Porque ele também pode estar perto da serose e ele pode comprimir alguma estrutura fora do útero, tipo bexiga, intestino, apesar do subseroso ser mais comum de fazer isso. Então, inclusive falando nele, o subseroso, ele não sangra porque ele não está em contato com a cavidade uterina, ele não está em contato com o endométrio, que é o que sangra. Ele tá lá fora, ele tá na camada que reveste o útero. Então, assim, ele só vai causar sintoma quando ele crescer bastante, comprimir alguma estrutura e causar dor, tipo intestino, bexiga. Então, para revisar, o submucoso sangra, o subseroso dói e o intramural que está no meio sangra e dói, porque ele pode estar mais para um lado ou mais para o outro. Tem até umas ilustrações que mostram, tipo assim, que classificam mioma de 0 a 7, se eu não me engano, de acordo com quão próximos eles estão da cavidade uterina e até eles ficarem na serosa. Mas isso nunca vi cair. Eu acho que isso não é interessante vocês gastarem o HD de vocês com isso. Clínica principal, como eu estava falando, sangramento, dor pode causar infertilidade, porque comprime tubas uterinas ou porque ele altera a cavidade uterina por abaulamento. E aborto de repetição, porque às vezes, porque como o útero está todo deformado, fica até difícil a implantação e o desenvolvimento, né, do feto, e isso às vezes precipita o aborto, né? Anemia, porque está sangrando muito. Você vai diminuir a sua qualidade de vida, vai aumentar o volume abdominal, porque é uma massa que está crescendo dentro de você. Compressão geniturinária, igual eu estava falando antes, pode estar comprimindo os órgãos adjacentes. O corrimento pode ter necrose, igual eu falei, daquele mioma pediculado, igual eu estava mostrando aqui. E essa necrose vai causar um processo inflamatório, um processo infeccioso que vai gerar corrimento. Pode causar constipação, obstrução intestinal, também por compressão. E também pode fazer um mioma párido, que é quando que é um mioma párido? É quando
Esse mioma que tem um pedículo, às vezes ele tá tão para fora que ele sai da vagina. Ele é expulso do útero. Vou até achar a foto disso aqui. Ó, o mioma párido. Deixa eu voltar onde é que eu tava. Aí, ó, uma questãozinha só para a gente ficar atento. Paciente de 30 anos é portadora de miomas e infertilidade. Depois de alguns exames e tratamentos, chegou na conclusão que era por fator mecânico cujo foco residia no útero. Sabendo-se que a contribuição dos miomas para a infertilidade pode ser modesta, a topografia desses miomas pode ser determinante na causa da referida infertilidade. Ou seja, tipo assim, tá perguntando por que que em qual desses casos abaixo o mioma poderia estar causando infertilidade. Então, o risco de infertilidade nesses casos parece ser mais expressivo quando os miomas são submucosas que distorcem a cavidade uterina. Porque, assim, todas essas outras hipóteses estão falando de miomas que não estão entrando em contato com o endométrio, que é a parte mais envolvida com a gestação, com a fixação do feto. Os intramurais de fundo uterino, não vejo por quê. Subserose, menor ainda, e intramural ístmico também não. Se ainda tivesse na tuba uterina, eu até pensaria, mas nesse caso, tendo submucoso, se só tiver uma questão falando de submucoso e tiver falando de infertilidade, procure marcar a de submucoso, porque são eles que têm contato com o endométrio. Diagnóstico de mioma. Você tem que ver esse mioma no exame de imagem. E o exame de imagem de escolha é ultrassom transvaginal. Como é que é esse mioma no exame de imagem? Só a custo de curiosidade. É uma imagem redondinha, nodular, com bordas bem regulares, bem definidas, e hipoecogênica. Ela é um pouco mais escura que o resto da imagem. E o tratamento do mioma também é uma coisa que eu vejo caindo muito na prova. Se ele não depende muito do que o mioma está fazendo com você. Se é um mioma que não te incomoda, que é assintomático, você vai estar fazendo um acompanhamento com ultrassom a cada 6 meses. Você não precisa tratar, só acompanhar. Agora, tem outro caso que você não precisa tratar. Pensa bem num mioma assim que não atrapalha muito a vida da mulher e está na perimenopausa. Porque ele tende a sumir, a mulher vai entrar na menopausa, os hormônios dela vão diminuir, esse mioma vai reduzir, vai diminuir os sintomas dele. Então, a gente fica acompanhando de 6 em 6 meses, ao invés de iniciar algum tratamento, de expor essa mulher a alguma cirurgia, alguma coisa, para uma situação que às vezes vai se resolver espontaneamente daqui a um tempo. Então, ó, você vai fazer o tratamento de acompanhamento quando ele for assintomático ou quando for pouco sintomático, perto da menopausa. Agora, se você está acompanhando essa paciente e esse mioma não diminui de tamanho na menopausa, pelo contrário, ele aumenta, aí você tem que prestar atenção, porque pode ser uma degeneração sarcomatosa, aquela que eu falei que é o único caso que o mioma pode virar câncer. Já o mioma sintomático, você vai pensar, você vai tirar esse mioma. Basicamente, o tratamento é esse. Não tá te enchendo o saco, você não tira. Tá te enchendo o saco, você tira. Só é que o quanto que você vai tirar é que é o X da questão. Tipo assim, se for uma paciente jovem, uma paciente que não teve filhos, que quer continuar gestando, se for um mioma só ou poucos miomas, você vai pensar em miomectomia, você não vai tirar o útero inteiro, você vai tirar só o mioma. E como vai ser feita essa miomectomia? Você vai pensar de acordo com a localização. Se o mioma está dentro da cavidade uterina, se é um mioma submucoso, você vai pensar em uma esteroscopia, que esteroscopia é um exame que você coloca um equipamento com uma câmera dentro do útero. É por via vaginal, né? Então, assim, está muito mais perto do mioma do que você abrir a barriga, da paciente. Então, ó, submucoso, esteroscopia cirúrgica. Agora, se ele está no meio do músculo ou se ele está lá na serosa,
Como é que você vai fazer uma esteroscopia? Você vai furar o útero dessa mulher? Você vai fazer um abdômen agudo nela? Você não vai fazer isso com ela. Então, você vai ter que intervir por fora. Se o mioma está mais externo, você vai ter que fazer uma laparoscopia, que normalmente é melhor, ou se o hospital onde você trabalha não tiver, laparotomia. Mas dificilmente vai ser essa resposta, tá? Normalmente eles gostam que a gente marque laparoscopia nas respostas. E a esterectomia? E tirar o útero inteiro? Você pensa nisso muito em mulheres mais velhas, com prole definida, que tem muitos miomas, ia ser difícil de tirar só um, e com clínica expressiva. Assim, só da mulher ter prole definida, não necessariamente você quer dizer que você precisa fazer esterectomia. Se é um mioma só, se a clínica também não é uma coisa tão grande assim, você pode tentar remover só aquele mioma. O problema, principalmente, é quando são múltiplos. E também leva muito a questão do desejo reprodutivo da paciente, se a paciente não quer mais ter filho. Se for um mioma parido, você vai tirar o mioma ali por fora mesmo, não precisa nem fazer a esteroscopia, só exérese do mioma mesmo. E outra opção de tratamento é a embolização do mioma. Você faz um trombo na artéria uterina. E aí, essa artéria uterina estando trombosada, não vai estar chegando sangue para esses miomas. E eles vão, eventualmente, degenerar e involuir, né? Então, para quem que é recomendado isso? É para um paciente que não pode operar, às vezes, que tem um risco operatório muito alto, é, ou então é uma paciente que às vezes ainda quer gestar e tem muitos miomas, não tem um mioma só, ia ficar difícil de fazer miomectomia, mas tem, né, seus efeitos colaterais, porque pode embolizar outras artérias além da artéria uterina e levar à menopausa precoce, afetar outros órgãos sexuais. É, vai causar dor, pode causar mal-estar por alguns dias no pós-operatório, porque você essencialmente está fazendo isquemia de um órgão, e pode causar endometrite. Por isso é contraindicado para pacientes que já estão com infecção ativa, tá? Então, resumindo o tratamento cirúrgico. A paciente quer engravidar e tem um mioma submucoso, você vai fazer essa miomectomia, vai tirar só o mioma por esteroscopia. Se quer engravidar, mas tem um mioma subseroso, você vai fazer por laparoscopia, miomectomia laparoscópica. E se tem múltiplos miomas não pediculados, não tem desejo de engravidar, ou tem risco cirúrgico proibitivo, ou e deseja preservar o útero, não quer tirar o útero, tentar embolização de artéria uterina. Agora, se a paciente já tem filho, tem muito sintoma, pensar numa esterectomia. Aí ela pode ser por via vaginal, se o útero tiver um volume menor que 300 centímetros cúbicos, ou abdominal, se o tumor for muito grande. Mas, basicamente, é ficar com aquela questão do... Essa parte de vaginal e abdominal não cai muito, que é isso que eu queria dizer. Dividir entre esteroscopia, laparoscopia, no caso da miomectomia, e se for, ou dividir isso da histerectomia, perdão. E vou até repetir o que eu falei para não ficar confuso para vocês. O mais importante é pensar nos casos que você vai tirar só o mioma, fazer só a miomectomia e separar os casos que você vai fazer a esteroscopia, que são os submucosos, e o caso que você vai fazer a laparoscopia, que são os intramurais e os subserosos. E também separar esses casos das situações que você vai tirar o útero inteiro, que é uma mulher mais velha, com prole definida, muitos miomas, muita clínica, que você vai tirar o útero inteiro. E aí tem o tratamento medicamentoso, que é às vezes usado para redução do volume, né, desse mioma pré-operatório e também tentar diminuir, dar uma segurada nesse sangramento, porque assim, você não quer operar uma paciente com anemia muito grave, porque a paciente já vai perder sangue na cirurgia. Então, tentar diminuir esse sangramento até a cirurgia. Ou para pacientes que têm um risco muito elevado, não podem operar, ou pacientes próximos da menopausa.
Tem os inibidores da aromatase, anastrozol, azoprenil, mifepristona, danazol, que é muito usado, análogos do GnRH. Isso não é muito importante, vocês podem dar só uma olhada, essa parte de cobrar especificamente qual tratamento medicamentoso não é muito comum. O tratamento cirúrgico cai muito mais e seria muito mais interessante vocês focarem nele. Aí tem alguns diagnósticos diferenciais, os pólipos, que são outra causa de sangramento uterino anormal, só que eles normalmente são hiperecogênicos nos exames de imagem, eles normalmente são clarinhos. Tem adenomiose e endometriose, tem uma clínica com mais dor. O mioma normalmente não tem tanta dor, tem sangramento e um pouco de dor. Já na adenomiose e endometriose, a dor é normalmente a queixa principal. Pode ser um câncer também, neoplasia de colo uterino, pode ser gravidez tópica e ectópica, pode ser prolapso genital, às vezes você vai pensar que é um mioma parido, é um abortamento, é um prolapso genital, não é um mioma que a mulher expulsou do corpo dela, é outra coisa. E aí foi a parte da aula dos miomas, agora eu vou só acabar aqui rapidinho com a aula de sangramento uterino normal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Por favor, se alguém puder ler o chat para mim, se a Thaís estiver aí. Tem nada no chat, não. Não, tá certo. Então eu vou seguir com sangramento uterino normal. Eu falei de mioma primeiro, porque mioma é o que cai, gente. Eles vão querer saber de mioma, eles vão querer saber qual o tipo de mioma, se é submucoso, subseroso ou intramural, e vão saber o que você vai fazer com ele. Se você vai deixar o cara quieto, ou se você vai fazer a miomectomia, ou se você vai fazer a histerectomia. Isso que vocês têm que revisar, gente. O resto é encheção de linguiça. Vocês vão fazer 90% das questões desse assunto só com o tipo de mioma e a nomenclatura e com o tratamento cirúrgico. Agora vamos falar de sangramento uterino anormal. O nosso colega o Heitor estava falando das definições de um ciclo menstrual normal. E o sangramento uterino anormal é quando a gente foge desse padrão, né? É um aumento anormal do fluxo, da frequência ou da duração desse ciclo. Normalmente dura de 24 a 38 dias, o ciclo normal. Então, um sangramento uterino anormal é um que dura mais de 38 dias, dos intervalos entre a menstruação ou menos de 24 dias. A duração é menos de 4,5, 4 dias e meio ou mais de 8 dias, e o volume normalmente é mais de 80 ml, tá? Mas isso vai de paciente para paciente, a paciente tem que relatar para você que houve a diferença do que normalmente acontece com ela. E os sangramentos uterinos anormais têm as principais causas deles, que tem as causas estruturais e as causas não estruturais. O que é isso de causa estrutural e causa não estrutural? Uma causa estrutural tem a ver com a anatomia do útero. A causa não estrutural não é intrínseca da anatomia do útero, não é um problema dela. É tipo um problema de hormônio ou um problema de coagulopatia, tá? Então tem um acrônimo, uma sigla, que é o PALM-COIN, que serve para ajudar a gente a lembrar das principais causas para o sangramento uterino anormal. E o palme da mão, você pensa, é anatomia, é uma parte do corpo, é a mão. São as causas estruturais, que são os pólipos, que é a adenomiose, o leiomioma e a malignidade. E o COIN, que você pensa numa moeda, não tem nada a ver com anatomia, são as causas não estruturais, que é a coagulopatia, disfunção ovariana ou ovulação ovariana, que são as causas relacionadas à ausência de ovulação normalmente, endométrio, que normalmente é a DIP, são infecções, depois eu vou falar melhor disso, iatrogênicas, que normalmente são intervenções médicas, pode ser o DIU, pode ser o anticoncepcional, que está causando esse sangramento, e o N é o famoso não sei, ainda não foi classificado, tá? São outras causas não esclarecidas. Então,
voltando aqui, o P de pólipo, o A de adenomiose, o L de leiomioma, M de malignidade. Essas são as causas estruturais. Das não estruturais tem a coagulopatia, ovulação disfuncional ou causa ovariana, a parte endometrial, o I de iatrogenia e o N de não classificado ainda. Aí, ó, uma questãozinha aqui que caiu na prova do internato aqui pra gente. Marque a alternativa que contém apenas causas estruturais. Aí você vai ver, endometrial não é estrutural na letra B. Letra C, coagulopatia e ovulatória não são estruturais. E no caso, iatrogenia também não é estrutural. Então, a única letra correta é a letra A, que é pólipo e mioma. E assim, a idade influencia muito nas hipóteses diagnósticas que você vai pensar, na investigação que você vai fazer quando você está diante de um sangramento uterino anormal. Na adolescência, você pensa muito num eixo hormonal imaturo. Tipo assim, a paciente ela ainda não produz, não consegue fazer o pico de LH, igual o Heitor estava explicando, da fisiologia do ciclo menstrual. O pico de LH é necessário, né, para ovulação. Então, ela não consegue fazer isso, às vezes, quando está começando a ovular, quando acabou de menstruar, e por isso ela não ovula, então ela tem um ciclo menstrual irregular. Então, as adolescentes predominam muito causas ovarianas, causas relacionadas à ovulação. Durante sua vida fértil, durante sua menarqume, são lesões estruturais dos órgãos, são mais os palmes, que, tipo, principalmente o mioma, que é a principal causa de sangramento uterino anormal. Você vai pensar também na piora da função do eixo. Ao contrário da adolescente que acabou de menstruar, a mulher que está parando de menstruar agora, também está com irregularidade, mas não porque o eixo dela está imaturo, mas porque o eixo dela está falhando, ela não está mais produzindo hormônio direito. É por isso que ela tem, às vezes, uma clínica parecida com a adolescente. E também patologias do endométrio, infecções, o que acabam se tornando mais frequentes conforme você vai chegando, vai diminuindo seu nível hormonal, vai chegando na menopausa. E na pós-menopausa predominam realmente causas endometriais. Aí, de novo, falando mais um pouquinho a fundo, né, das causas estruturais, os pólipos são mais comuns na peri e na pós-menopausa, e um pólipo ele não é nada além do que uma hipertrofia do tecido glandular, um crescimento desorganizado da glândula. Adenomiose, como eu estava falando, é a invasão benigna de células do endométrio no miométrio. Então, fica doente esse músculo. Isso causa sangramento. Ele cresce de forma desordenada pela invasão dessas outras células e vai causar dor na relação sexual, vai causar cólica menstrual acentuada, você vai sentir uma dor maior do que o normal. O mioma é o tumor benigno do miométrio, acabamos de ter aula disso. Nossa, acho que acabou a bateria do meu fone. Não sei. Por enquanto, acho que está funcionando. E o mioma é a principal causa, como eu falei, de sangramento uterino anormal. Malignidade e hiperplasia é mais comum nas pacientes mais velhas. Então, você pensa, tipo assim, você pensa numa idosa, o endométrio dela tem que estar fino, tem que estar pequeno. Pode ficar um pouquinho maior se ela estiver fazendo terapia de reposição hormonal. Mas se tiver espessado, e ela não está fazendo terapia de reposição hormonal, você tem que pensar em malignidade. Tem, inclusive, muita questão disso. Vou até mostrar aqui para frente. O risco da malignidade aumenta, como eu estava falando antes, com a exposição
prolongada ao estrogênio, sem a progesterona, porque a progesterona protege, tá até no nome dela, o endométrio. E aí tem outros fatores como hipertensão, obesidade e diabetes. Das causas não estruturais, a gente tem as coagulopatias. Você pensa na coagulopatia numa paciente que, desde o início do ciclo menstrual dela, ela sangra muito. Tipo assim, não mudou agora. Ela, desde o momento que ela começou a menstruar, ela tem sangramento exacerbado. Ela pode ter uma história familiar de coagulopatia, ou um histórico de sangramento. Por exemplo, toda vez quando eu vou no dentista, sangra muito. E a coagulopatia mais comum é a doença de von Willebrand. Tem a ovulação disfuncional, que você sangra por quê? Anovulação, você não está ovulando. Paciente com SOP, por exemplo, passa muito tempo sem ovular, passa muito tempo sem sangrar. Aí quando vem o sangramento é volumoso. E também a ovulação disfuncional é uma das causas principais nos extremos da vida reprodutiva. Eu estava falando, a adolescente que acabou de menstruar e a idosa que está parando de menstruar. Adolescente é porque os órgãos dela ainda estão imaturos, estão começando a produzir hormônios nos níveis adequados. E a senhora, a mulher mais idosa, é porque tá parando de produzir hormônio, porque tá ficando capenga esse sistema secretor, essas glândulas secretoras de hormônios sexuais dela. E aí, de endométrio, é um endométrio com um processo infeccioso, inflamatório, tá com gonococo, tá com DIP, tá com endometrite. E esse processo inflamatório, as prostaglandinas favorecem o sangramento. O I de iatrogenia, você pensa em iatrogenia, você pensa que é um erro médico. Não é necessariamente um erro médico, é qualquer intervenção médica. Então, é um DIU que você colocou, o seu anticoncepcional com baixa dose de estrogênio, que às vezes faz um escape. Normalmente, o anticoncepcional com alta dose de estrogênio, o paciente para de menstruar, mas quando está com baixa dose, ela pode ter esse escape da menstruação. E tem as causas não classificadas, que são condições mais raras, mais difíceis de identificar, de esclarecer a primeiro momento. Malformações arteriovenosas, hipertrofia miometrial, istimocélio, mas ó, não gasto HD com isso, nunca que vão cobrar isso. Aí, essas duas situações aqui são outras situações à parte, que eu gostaria de ressaltar, de trazer mais atenção para elas. O sangramento pós-menopausa. A principal causa é a atrofia uterina. Fica muito friável. O miométrio, ele está muito fininho, ele está muito frágil. Então, essa é a principal causa para a mulher sangrar depois da menopausa. Mas sempre você precisa descartar o câncer de endométrio. Você sempre precisa fazer um ultrassom, fazer um exame de imagem para garantir que esse não é o caso. Sinusorragia, o sangramento após a relação sexual. Qual que é a principal causa disso? Ectopia. Ectopia é o quê? Você no seu colo do útero, você tem do lado de fora um epitélio escamoso e do lado de dentro um epitélio glandular. Às vezes, esse epitélio que está do lado de dentro, glandular, ele invade um pouco o lado de fora do útero, ele invade um pouco a área de epitélio escamoso. Isso não é maligno, isso é totalmente benigno, é normal, mas o que que isso faz? Isso faz com que uma pele que é bem mais frágil, que é o epitélio glandular, ele é bem mais frágil que o escamoso, fique exposta. E durante a penetração, digamos assim, tá batendo um cano de PVC, que é o pênis lá, e tipo assim, vai tá machucando, vai estar causando lesão nessa região. Mas se tiver tendo sangramento durante a relação sexual, também sempre precisa excluir a possibilidade de câncer de colo. Como é que você vai organizar esse diagnóstico? Você vai fazer essa anamnese, vai ver o fluxo, vai ver como foram os últimos ciclos, para ver se está regular, vai excluir a possibilidade de gestação, fazendo como? Pedindo HCG. Vai fazer o exame especular para excluir câncer de colo de útero. Se tiver uma lesão no exame especular, já vai direto para a biópsia. O toque vaginal, ver se o útero está aumentado, observar a consistência do útero,
pedir um hemograma para ver a repercussão hematológica desse sangramento. E se o paciente tiver um ciclo irregular, você pode estar pedindo em pedir outros, você pode estar pensando em pedir outros hormônios também, vou mostrar isso daqui a pouco. E sempre pedir ultrassom transvaginal. Então, vamos manter esses principais na nossa mente? Você vai fazer a anamnese, você vai pedir o beta-HCG para excluir gestação, vai fazer o exame físico, que é o exame especular e o toque vaginal, vai pedir um hemograma, vai pedir ultrassom transvaginal. Isso é o beabá, o arroz com feijão, que você vai fazer sempre. E aí tem um adicional que, se tiver um sangramento irregular, você vai pensar numa causa ovulatória, uma causa de anovulação. A paciente não está ovulando por algum motivo, seja porque ela tem SOP, seja porque ela está no início da vida sexual dela, uma adolescente, ou seja porque ela é uma idosa que está entrando na menopausa, está irregular. Aí, além da ultrassom, além de tudo mais que a gente tinha pedido, você vai estar pedindo o FSH, o TSH e a prolactina para investigar causas hormonais, tá bom? Se for um sangramento regular, você pode pedir só ultrassom transvaginal. Se o ultrassom transvaginal está normal, se não tem nada na anatomia do útero, você vai pensar em causas endometriais, que é aquelas causas infecciosas, a DIP, endometrite, do COIN. Mas se tiver anormal, se tiver alguma coisa esquisita na anatomia do útero, é uma causa estrutural. Então, você vai pensar nas causas Palmer, tá? Outra coisa que eles adoram cobrar, que eu estava falando da idosa, para chamar a atenção. Mulher passou da menopausa. Esse endométrio tem que estar fino. Se ele não tiver fino, você precisa investigar. Mais de 4 milímetros sem terapia hormonal ou mais de 8 milímetros com terapia hormonal, você vai fazer uma biópsia nessa senhora para excluir a possibilidade de câncer, porque, como eu falei, malignidade deixa o endométrio muito espessado e acontece principalmente depois da menopausa. Vou pegar uma questão aqui. Paciente 54 anos, está com uma ultrassonografia com 16 milímetros de aumento. No mês passado, depois de 3 anos de amenorreia, ou seja, já está na menopausa, apresentou um sangramento via vaginal de 3 dias de duração, perdão. A gente está à frente de um caso de sangramento uterino na pós-menopausa. A conduta do ginecologista no ambulatório deverá ser indicar histeroscopia com biópsia de endométrio, porque é uma idosa que está com endométrio espessado. Então, você tem que investigar câncer. Toda idosa com mais de 4 milímetros sem terapia hormonal ou mais de 8 milímetros com terapia hormonal vai fazer histeroscopia mais biópsia. Outra questão aqui mulher de 45 anos veio para consulta com queixa de sangramento transvaginal volumoso associado a cólicas uterinas há 10 dias, informa ciclos menstruais anteriores regulares e nega atraso menstrual. O exame especular mostra colo e vagina sem anormalidades. O toque bimanual demonstra discreto aumento de volume uterino com consistência fibroelástica e superfície regular. Trouxe beta-HCG negativo. Diante desse quadro clínico, qual a melhor conduta a seguir? Então, você pensa, ela já fez a anamnese, ela já fez o beta-HCG, já fez o exame físico. Qual daqueles lá, exames iniciais que eu mostrei que está faltando? Está faltando o ultrassom. Ah, mas e o FSH, o TSH e a prolactina? O ciclo dela é regular. Então, sangramento regular não precisa pedir esses exames para investigar alteração hormonal, porque provavelmente não é. Sangramento regular, você vai pensar em pedir ultrassom, tá? Calma aí, tô no negócio errado. Aí as outras alternativas falam de curetagem semiótica e esteroscopia com biópsia. Elas são muito invasivas para uma investigação primária. A esteroscopia pode até ser feita depois, mas ela nem terminou o arroz com feijão ainda. Vamos fazer o ultrassom antes? Então, como ela não terminou nem os exames básicos que a gente faz para investigar sangramento uterino anormal, ela tem que terminar, tem que fazer a ultrassonografia transvaginal, tá? E o tratamento depende muito da causa. Se for um pólipo, você vai fazer essa polipectomia histeroscópica, vai estar tirando pólipo.
Como ele fica dentro da cavidade uterina, sempre dá para fazer por esteroscopia, não tem necessidade de laparoscopia igual pode acontecer no mioma. Adenomiose, o tratamento definitivo mesmo, porque não é uma lesão só. Normalmente é o músculo inteiro que está doente, que está infiltrado com células do endométrio. Então, o tratamento definitivo é a esterectomia. Porém, paciente que ainda tem desejo de engravidar, você pode tentar fazer um tratamento conservador, um anticoncepcional, por exemplo. O mioma é aquilo que eu já falei. Tem o tratamento cirúrgico conservador, a miomectomia, tem o tratamento cirúrgico definitivo, a esterectomia, aqueles 500 que eu contei lá. E as causas não estruturais vai depender da causa específica. Por exemplo, é a coagulopatia, está tentando tratar a coagulopatia, descobrir qual que é a coagulopatia, se for a parte de iatrogenia, vai tirar o DIU, vai mudar o remédio anticoncepcional. Se for outra causa, você vai ter que investigar, você vai ter que avaliar individualmente o que que você vai fazer. Aí o tratamento medicamentoso, você pode estar fornecendo para essa paciente um estrogênio e progesterona combinados, né, que é o nosso anticoncepcional. Pode ser uma progesterona isolada, injetável, pode ser uma progesterona isolada sistêmica, pode ser pode ser um DIU com levonorgestrel, e o tratamento não hormonal são os AINES, que são muito usados, e os antifibrinolíticos, que o mais usado aí é o ácido tranexâmico. Aí outra questão aqui, uma senhora de 28 anos de idade, gesta 2 para 2, partos por via vaginal, apresenta sangramento menstrual aumentado de volume nos últimos 4 meses, dismenorreia e anemia. Sua ultrassonografia recente mostra um mioma submucoso medindo 3 centímetros. Qual conduta vai ser nesse caso? Você vai tirar o mioma por esteroscopia, porque é um mioma submucoso, né? Não vai fazer por laparoscopia isso. Aí, só para terminar, prometo que são mais 1 ou 2 slides. Vamos falar do sangramento uterino agudo. É aquela paciente que chegou para você no PS e ela está sangrando muito agora, é uma emergência. O que que você vai fazer com essa mulher? Se ela estiver instável hemodinamicamente, está perdendo muito sangue, está ficando com hipotensão, você vai fazer um acesso, você vai pegar um acesso venoso calibroso nela e vai fazer volume. Vamos tirar essa mulher do choque. Não vamos deixar essa mulher chocar por causa de hipovolemia, né? Aí você vai fazer estrogênio conjugado, você vai fazer você pode fazer um anticoncepcional para ela, você pode fazer progesterona. Normalmente, progesterona não, perdão. Você vai fazer um antifibrinolítico, como o ácido tranexâmico. Se tiver estável, você pode fazer VO, mas normalmente nessa paciente que está instável, que está chocado, você vai fazer IV. A dose não acho que seja muito importante. E você vai associar com anti-inflamatório, porque eles também diminuem o sangramento, porque eles diminuem as prostaglandinas. Então, assim, basicamente, tem muitas associações de tratamento que você pode fazer, não é uma receita de bolo, mas o que que é, assim, o que que é mais feito? Você vai fazer esse ácido tranexâmico, vai estar associando ele a estrogênio e vai estar associando ele ao anti-inflamatório, ao AINES, tá? E do tratamento cirúrgico, para quem que é o tratamento cirúrgico? É para paciente que está instável, para paciente que não está resolvendo o problema dela com essa abordagem inicial. Você tem a curetagem, você tem a ablação endometrial, embolização da artéria uterina, esterectomia, de acordo com o desejo dessa mulher de engravidar, né? Que a gente vai avaliar o que é melhor, né? Por exemplo, se ela quiser engravidar, você pode pensar na embolização da artéria uterina ao invés de uma esterectomia, por exemplo. E é isso, gente. Eu peço perdão por alguma confusão que eu tenha feito. Agradeço muito a paciência de vocês.
Se tiver alguma dúvida, pode falar. Qualquer coisa, se eu não souber, eu posso confirmar com a professora. Se eu souber, vai ser um prazer responder. Obrigada, Carol. Que Obrigada. isso.